presbítero Wagner, nas tuas mãos, Senhor. Eu não vou pedir para tu abençoar não, porque o teu filho já é abençoado. Mas que a tua palavra, a espada de dois gumes, fala conosco nessa noite, porque desejamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Pode se sentar, irmão. Ontem à noite o pastor Alexandre estávamos aqui embaixo e ele falou comigo a respeito de hoje, para que eu viesse trazer a palavra do Senhor para a igreja. E sempre quando nós somos convidados para trazer a palavra do Senhor, tem um temor, preocupação de primeiramente fazer a vontade de Deus. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer a vontade de Deus. E depois a gente pergunta assim: Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? O que a sua igreja precisa ouvir do Senhor? E Deus ministrou no meu coração uma palavra, e eu fui para casa com aquela palavra no meu pensamento, na minha cabeça, o Espírito Santo falando comigo, falando. E hoje de manhã, né, nós fomos ministrados aqui, e o Senhor confirmou a palavra dele comigo, no meu coração. É essa palavra. E eu então meditei um pouco mais na palavra do Senhor e quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Alguma coisa eu já venho pensando, né, desde a ministração do nosso congresso da família aqui, cujo tema é Minha Casa, um altar de adoração. E hoje, né, domingo, último domingo desse mês de maio, nós estamos encerrando aqui o mês da família, né? O pastor Jaime já orou pelas famílias. E a palavra do Senhor veio no meu coração para essa noite também acerca do congresso. Mas antes eu quero ler com os irmãos, nem vou ler, usar a Bíblia, porque eu sei que esse versículo nós aprendemos na escola bíblica dominical, na classe dos novos convertidos. E eu sei que a igreja pode fazer um coro acerca desse versículo sem olhar na Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, agora todo mundo já sabe qual é o versículo. Agora nós vamos ler, vamos falar em alta voz, para que todos possam participar da palavra do Senhor. Amém? Mas tem que ser alto, irmão. Se sentado está difícil, fica mais difícil de falar alto, fique em pé, não tem problema. Mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! glória a Deus, glória a Deus. Hoje é dia de domingo, normalmente não é estudo, né? É uma palavra de salvação, uma palavra de libertação. A gente procura falar do amor de Deus, a gente procura falar dos benefícios de estar na presença do Senhor, para aqueles que ainda não estão, possam conhecer o Deus que nós servimos e também sinta o prazer de servir a esse Deus. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você nesta noite é a seguinte palavra, e você vai falar ela para o seu irmão aí. Eu não tenho o hábito de ficar com esse negócio, fala para o seu irmão, porque às vezes isso tira a atenção. Seu irmão está quietinho prestando atenção no culto, aí você fala assim para ele, fala isso aí para o seu irmão, aí você fala, pronto, aí ele já começa a tagarelar, fala outra coisa, e aí desconcentra. Então fala só assim para ele: sacrificar. Alto, fala para ele ouvir e entender. Sacrificar. Essa é a palavra, sacrificar. Irmão, o que tem a ver João 3,16 com sacrificar? Vou ler então a palavra aqui para que os irmãos possam entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou
Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom. Sacrifício, oferta animal, oferta de colheita, oferta de valor para tributo, honra, reconhecimento, homenagem, reconhecimento de poder, uma renúncia voluntária a algo, a um bem ou a um direito. Então todos entenderam o que é sacrifício. Sacrificar é você renunciar a algo, é você dizer assim: isto eu não quero para a minha vida. Ah, eu tenho esse relógio, então eu vou me sacrificar e vou doar esse relógio. Mas não é um sacrifício pesaroso, é um sacrifício porque às vezes é um bem que custa caro, você batalhou para conquistar, mas por sacrifício, para honrar alguém, para homenagear alguém, você doa o relógio ou o bem ou o corpo. E hoje pela manhã, a palavra que confirmou esta palavra de agora à noite foi a seguinte frase que o pastor Josué falou: nós estamos vivendo, né, conforme ele falou, um novo tempo para esta igreja. Um novo tempo para esta igreja. E a frase que o pastor Josué falou foi o seguinte: para que você entre no novo tempo de Deus, é necessário sacrificar. Ele falou isso hoje de manhã. Ele falou assim: glória a Deus, glória a Deus. Então esta é a palavra que o Senhor quer para a igreja: sacrificar. Irmãos, muitas das vezes nós não queremos sacrificar nada, nem uma noite de sono. Não teve na campanha de Resgatando Meu Filho, veio um pregador aqui e ele falou assim, que a avó dele ensinava ele a orar de madrugada, que era nas 3 horas da manhã, e porque não tinha fila, porque ninguém queria mais sacrificar a noite de sono, a madrugada, para orar. E ele fez um propósito aqui, que quem fizesse um sacrifício de orar na madrugada ia receber uma vitória. Para a honra e glória do Senhor, eu fiz esse sacrifício. Que sacrifício é acordar às 3 horas da manhã, levantar e orar? Irmãos, é um sacrifício, porque a gente, depois que se acomoda, deita, e a gente que trabalha, às vezes chega cansado. Uma semana foi a proposta dele, e na outra terça-feira eu recebi a notícia do que o propósito que eu estava orando foi: Deus bradou e deu vitória, e para honra e glória do nome dele, nos fortaleceu na fé. Mas confesso que levantar de madrugada às 3 horas da manhã para orar é um sacrifício. E o que isso tudo, essa palavra sacrifício, tem a ver com o congresso da família? Minha casa, um altar de adoração. Enquanto o pastor ministrava aqui no domingo a palavra do Senhor a respeito da casa, de estarmos fazendo as coisas, falava sobre Abraão, aquele sacrifício que Abraão não levantava mais um altar, tinha esquecido de Deus, porque tinha recebido a sua bênção e tal. E aí a palavra foi vindo ao meu coração, foi vindo, e Deus falou comigo assim: você quer um altar de adoração na sua casa? Eu disse: sim, Senhor, eu quero. Mas o que você tem para sacrificar nesse altar? O que você tem para oferecer em sacrifício nesse altar? Porque se você quer um altar de adoração na sua casa, você precisa ter algo para sacrificar. Aleluia. E eu falei assim: Senhor, eu não tinha pensado nisso, eu apenas me preocupei com o altar. Mas nós precisamos nos preocupar com o que vamos sacrificar ao Senhor. Muitas das vezes nós não sacrificamos nada ao Senhor. Nós não queremos sacrificar o nosso tempo para meditar na palavra, para orar, para jejuar, para aprender de Deus, para se aproximar de Deus, para ter intimidade com Deus.
Nós não queremos sacrificar nada. Nós não queremos sacrificar o nosso lazer. Nós não queremos sacrificar, desligar uma televisão, abandonar a internet, abandonar o celular, abandonar o WhatsApp, abandonar o videogame, uma revista, um livro. Porque às vezes a gente lê livros que estão voltados para a palavra do Senhor. São livros de estudo, livros que te direcionam a uma comunhão com Deus. Mas muitas das vezes nós estamos presos em romances, em ficções, em histórias que não são reais, que são tudo mentira. E nós precisamos dedicar um pouco mais de tempo, sacrificar. O pastor Josué falou hoje pela manhã também aqui, que nós não queremos abrir mão das novelas, não queremos abrir mão do nosso programa preferido. Ele falou da novela, mas tem tantos outros programas aí que às vezes tomam tempo da gente, tanto tempo. Tem uma série na TV por assinatura, que começa no NCIS e vai até o Chicago Fire. Isso começa às 5h30 da tarde e vai até 11 horas da noite. E se você sentar para ver o início da série nas 5 horas da tarde, é uma série que te prende, é uma série que fala de resgatar pessoa, fala de investigação policial, e vai falando e você vai ficando enredado ali, preso ali. Quando você vê, você passou um tempo na frente da televisão. Aí você olha, 11 horas da noite, amanhã eu tenho que trabalhar, não dá tempo para fazer mais nada. Aí muito mal come ali na frente da televisão, correndo, toma um banho e vai dormir, quando você poderia estar investindo esse tempo na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Quantos pais não têm sacrificado para resgatar o filho? Nós aprendemos na palavra do Senhor em Jó, que Jó sacrificava todos os dias pela sua família. E mesmo assim Jó passou por uma prova. E não foi fácil a prova de Jó, mas ele sacrificava todos os dias. Todos os dias ele sacrificava. Nós temos exemplo de outras pessoas na Bíblia que se sacrificaram para buscar a presença do Senhor. A gente tem um exemplo da mulher do fluxo de sangue. Hoje, nós vivemos num mundo em que nós precisamos andar na contramão deste mundo. Porque se você hoje recebe um troco a mais, vai no caixa e devolve e fala assim: olha aqui, você me deu um troco a mais. A pessoa olha para você com um olho desse tamanho, espantada, porque ela não acredita que ainda existe pessoas honestas, capazes de fazer um gesto tão simples de devolver aquilo que não lhe pertence. Porque nós vivemos hoje na contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui de passagem, porque o nosso reino é o reino dos céus. E se nós pertencemos ao reino dos céus, nós vivemos as coisas do céu, não vivemos as coisas da carne. A mentira, o roubo, a fornicação, o pecado, tudo isso é coisa da carne, e nós precisamos viver as coisas do céu. E para viver as coisas do céu é difícil. A gente precisa renunciar, precisa sacrificar todo o tempo, precisa sacrificar o eu, precisa sacrificar nossas vontades, precisamos sacrificar até mesmo às vezes quando nós somos ofendidos, magoados, pisoteados, caluniados, envergonhados, mas nós precisamos às vezes: você me desculpa, não foi essa a minha intenção, pedir perdão, irmão. E às vezes você não tem culpa de nada. Mas nós precisamos fazer isso, porque nós vivemos numa contramão do mundo. Nós vivemos contrário a todos os princípios. Você às vezes vem dirigindo o seu carro, o sinal fica vermelho, você para e todo mundo passa e você está ali parado. Aí você olha para o lado, olha para o outro assim: né? Vou também, né? Porque senão vai alguém bater atrás de mim aí porque eu estou parado. E aí acaba avançando um sinal, porque você fica constrangido de estar ali assim naquela situação e colocando a sua vida em risco. Aí você, devagarzinho, né? Negócio. Porque hoje, o que era certo, alguns anos atrás, está invertido, irmão.
Hoje o filho fala para o pai assim: eu não vou fazer. E o pai fala: não, tá bom, deixa que eu varro aqui então para você. Não pode ser assim não, irmão. Se seu filho vive debaixo do teu teto, ele precisa te obedecer. Porque obedecer pai e mãe gera honra. É promessa de Deus. Honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os seus dias na terra. Então honra. Não sou eu que estou falando não, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. E se você quer prosperar nessa terra, quer ter paz, felicidade, honra teu pai e tua mãe. Às vezes a gente fala 1, 2, 3, 4, 5 e vai falando e o camarada não se levanta. Até tu dá um grito: oh! Vai que eu estou mandando. Outra mulher que se sacrificou, Ruth. A gente fala assim: mas Ruth, Noemi, né? O que tem a ver? Ela ficou viúva ali. Mas olha só como Deus abençoa quem se sacrifica. Elas foram para lá, para aquela terra distante, ficaram viúva. E aí uma nora falou assim: eu vou cuidar da minha vida, vocês duas fiquem aí que eu estou indo. Foi. Mas Ruth, né? Disse: não, eu podia abandonar minha sogra aqui, toda a minha terra, no meio de quem eu conheço, do meu povo, dos meus costumes. Mas não, eu vou me sacrificar para cuidar dela, porque ela já é de idade, com certeza vai precisar de mim. E voltou com a sogra para a terra da sogra. Quando chegou lá, ela lembrou que ela podia ser remida. Olha, aí houve todo o processo e ela foi remida e com certeza foi abençoada pelo Senhor. Mas ela teve que abrir mão, ela teve que se sacrificar, teve que fazer uma escolha. E às vezes fazer essa escolha é difícil, irmãos. É difícil. Eu conheço um exemplo de uma pessoa que muitas vezes veio aqui na igreja, se sacrificou, orou, fez campanha, fez jejum, orou. Muitas das vezes chegou e falou assim: eu não aguento mais, vou desistir. E a gente não desiste, continua, o pastor dando força, acompanhando e continua. E ela: não, vou desistir, não aguento mais, está difícil. Mas valeu a pena fazer o sacrifício, porque hoje ela pode dizer assim: ó, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem outra sacrifício aqui, ó, Esther. Irmãos, Esther, ela pôs em risco a própria vida para salvar o seu povo. Porque todos conhecem a história, né? Ela se casou com o rei Assuero e só podia chegar na presença do rei quando ele autorizasse. Mas ela orou, pediu uma estratégia ao Senhor e se apresentou ao rei e propôs a ele a salvação do seu povo. Porque ele não podia voltar atrás na sua palavra, mas ele podia fazer uma nova palavra, um novo edito, revogando aquilo que ele tinha dito. Mas o que ele fez? Ele autorizou o povo que se defendesse. Ó, não vou revogar não, mas eu também estou autorizando vocês a se defender. E assim foi feito. Mas foi preciso um sacrifício, colocar a própria vida em risco. Esther jejuou por um tempo para que Deus abençoasse nesse propósito. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, para que você pense, porque eu gosto da palavra que faz com que a gente fique pensando sobre o assunto. Às vezes a gente traz uma palavra, faz uma ministração, né? Mas é ali aquele momento você recebeu e aquilo passa. Mas a palavra que fica na sua cabeça, assim, ó, rodando. Às vezes você se pega pensando nela. Essa palavra é aquela que realmente mexe com a tua estrutura. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual é o sacrifício que você tem feito para resgatar a sua família? Eu venho à igreja todo domingo. Mas será que só isso é suficiente? Porque às vezes você vem ao templo, mas não está aqui, irmão. O seu corpo está aqui, mas a sua cabeça está lá fora,
nas coisas do mundo. A sua cabeça está na sua dificuldade, a sua cabeça está nos seus problemas, está naquela confusão que você deixou em casa e esquece de adorar a Deus. Irmãos, quando você passar naquela porta ali, fala com Deus: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, Senhor Deus. Eu só saio daqui quando eu te perceber. Eu só saio daqui quando eu te sentir. Porque, Senhor Deus, eu quero ser um caçador da tua presença. Porque até o caçador, quando ele vai pegar um animal, às vezes ele precisa de algumas estratégias. E às vezes, dependendo da espécie do animal que ele vai pegar, ele tem que se esconder e ficar alguns dias escondido, acampado, esperando aquele animal aparecer para que ele possa pegar aquele animal. E nós precisamos ser assim, sabe? Ter uma estratégia de buscar a presença do Senhor, de estar assim, sedento, com sede mesmo, de Senhor, eu quero a tua presença, eu quero te sentir. Mas deixar os problemas lá fora. Ah, irmão, é muito difícil, você não sabe por quanto eu tenho passado, você não conhece a estrutura da minha casa, você não conhece. Aí eu vou dizer para você assim: então você não conhece o Deus que você serve, você não conhece o Deus que é capaz de mudar o cativeiro, libertação, você não conhece o Deus que cura, você não conhece o Deus que prospera, então você não conhece o Deus que você serve. Irmão, dificuldade todo mundo passa. Todo mundo passa. Se eu perguntar aqui quem tem dificuldade, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. A minha dificuldade é diferente da sua. Alguns podem até ter a mesma dificuldade, mas é diferente da sua. Agora, uma coisa eu tenho certeza que nós temos em comum: o Deus que cuida da minha dificuldade é o mesmo Deus que cuida da sua. E eu tenho certeza que o Deus que me dá a vitória é o mesmo Deus que vai te dar a vitória. Mas então o que está faltando, presbítero? Para a minha vitória chegar, crer. Somente crer. Crer somente, irmão. Ah, mas ele não é tão fácil assim. Realmente não é. Precisa sacrifício. Precisa sacrificar para crer. Porque às vezes você não recebe a sua bênção, não prospera, ou não cresce, ou não vê as coisas andar, porque você está na mesmice, está naquela situação que vai e volta na casa do Senhor, mas não cresce. Não deixa a palavra entrar em você. Tira aí essa armadura, essa coisa que o mundo às vezes coloca na cabeça da gente. Pô, você nasceu assim, os teus pais eram assim, na tua família tudo é assim, e que tudo, irmão, tudo nada. Você serve a um Deus que tudo pode. Então, para de pensar que não vai dar certo. Já deu certo. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus. Porque eu tenho certeza que você colocar na mão de Deus, nenhum sacrifício que você fizer vai ser em vão. Daniel fez um sacrifício quando ele foi preso. Foi levado cativo. Quando ele chegou lá, ele falou assim: ó, eu não vou comer nada dessas comidas que vocês me oferecem. Vamos aqui fazer uma comparação. Nós somos os Daniéis e o mundo é a Babilônia. E a comida que o mundo tem lá pra gente não serve, irmão. Nós precisamos nos consagrar e comer a palavra do Senhor, porque ela é saudável, ela é pura, é livre de contaminação, é livre de tudo, e ela vai nos manter saudável, independente do que o mundo te ofereça. Daniel fez o sacrifício de não se contaminar com os manjares, e o Senhor honrou Daniel. E por que ele não pode honrar você?
Tem um outro sacrifício aqui, porque a hora passa, né, e a gente precisa correr, que diz assim: uma mulher era humilhada porque uma das esposas do seu marido tinha filhos e ela não tinha. Eu estou falando de Ana. Ela não tinha filhos, queria muito ter filho, até que um dia ela se humilhou, se prostrou diante do Senhor, né? E Deus a abençoou, e ela teve um filho, e esse filho ela entregou no templo. Que mãe espera um filho por tanto tempo, e quando ele nasce, ela entrega o filho para o sacerdote? É muito sacrifício, irmão. Você abrir mão daquilo que você mais ama para prosperar. Porque a palavra diz que depois ela teve outros filhos, e ele teve filhos e filhas, mas aquele ela se sacrificou em deixar como sacerdote, porque ela cumpriu o voto que ela fez. E muitas das vezes nós votamos e não cumprimos os nossos votos. Irmãos, se você diz para Deus que você vai fazer algo, porque assim, eu aprendi com o meu sogro que a gente não precisa prometer nada a ninguém, nada, mas se prometer, que cumpra. Imagina para Deus, irmãos, se você promete algo para Deus, por que você não cumpre? Aí depois acha que não vai dar certo, que as coisas têm que dar certo. Deus não se agrada de voto de tolos, não se agrada, né? Tem um outro exemplo que é quando Salomão, né, aquelas duas mulheres brigam, né, pela criança, e Salomão vai meter a espada e a mãe diz: não, eu abro mão, pode ficar com ele todo, mas não corta não, é meu filho. E Salomão, né, passa para a mãe, porque ele reconhece que a verdadeira mãe se sacrifica pelo filho, né? Então é assim, pela família, nós precisamos nos sacrificar, abrir mão dos nossos desejos, dos nossos prazeres da carne, para sacrificar, para estar na presença do Senhor, para buscar ter intimidade com Deus, para buscar a presença do Senhor para nossas vidas, para podermos estar em comunhão com o Senhor. Agora a gente volta lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa hora. Eu quero dizer para você que Deus nos ama tanto, tanto, que até Ele foi capaz de fazer um sacrifício. E um sacrifício, irmão, muito grande, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Ele podia fazer qualquer outra forma, com o piscar dos olhos dele, Ele podia transformar tudo isso, todos nós, em uma geração santa, em um povo santo, um povo saudável, sarado, um povo que só faria adorar a Ele. Mas Ele fez o quê? Nos deu o seu único filho em sacrifício, um sacrifício doloroso, um sacrifício de cruz. Jesus passou mais de 3 horas na frente dos advogados lá, dos acusadores, dos seus algozes, sendo interrogado, sendo envergonhado, sendo humilhado, depois foi chicoteado, foi pisado, teve que carregar aquela cruz, teve que, sabe, muita coisa, irmão. Mas o Senhor nos ensinou que nós precisamos sacrificar também, porque Ele fez isso para nos mostrar que vale a pena fazer o sacrifício